A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos. Grato por estar aqui mais uma vez. Nossa lição número 11 nesse segundo trimestre de 2021. É a lição geral, os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Lição número 11, irmãos, a soberania, a imutabilidade e eternidade de Deus. Texto áureo, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, verso 1. Verdade aplicada. A verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, confiança, ao temor e a uma vida permanente ao Criador. Objetivos da lição: mostrar a soberania de Deus, destacar a imutabilidade de Deus, falar sobre a eternidade de Deus. Textos de referência: Salmo 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Timóteo 6, versos 15 e 16. Diz assim: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Tiago 1, para finalizar, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Bom, vou partir aqui para a nossa introdução, que diz o seguinte. Lembrando que tem aí os nossos textos de as leituras complementares, né, os hinos sugeridos, esboço da lição, motivo da oração, que hoje é: ore para que conheçamos os atributos divinos e confiemos nas suas promessas. Introdução diz o seguinte, irmãos: a soberania de Deus é superior a todos e a tudo. A imutabilidade de Deus é livre de qualquer mudança ou desvio. A eternidade de Deus é algo que não se conta com tempo para trás e nem para frente. É algo que não se conta tempo. Olha que interessante. Tópico 1 diz a soberania de Deus, que inclusive foi um assunto tocado na lição anterior e outras lições também, claro, mas também na lição anterior, ministrada aí pelo pastor Miqueias, quando falava da transcendência de Deus, né? Quando falava da transcendência de Deus, também mencionou-se aí a soberania de Deus. Soberano, essa palavra, ela vem realmente da palavra superior, tá bom? Dá a ideia de que é o superior maximamente, né? Aquilo que está acima de tudo. Então vamos para o nosso tópico 1. Está falando aqui do que é soberania. Autoridade suprema, autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder. É a capacidade de impor a vontade própria em última instância para a realização do direito justo, qualidade máxima de poder. É una, integral e universal. Então ele já relaciona essa soberania de Deus aos outros atributos, e especialmente à justiça. E vamos ver que Deus, ele é sempre essa coerência perfeita entre os seus diversos atributos. 1.1. Deus é soberano e supremo sobre tudo e todos. Aqui eu só vou destacar uma frase, essa seguinte frase: tudo o que acontece no universo se deriva da vontade e supremacia do Deus Todo-Poderoso. Tudo o que acontece no universo se deriva da vontade e supremacia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, nada é por acaso. Mas por que nada é por acaso? Porque tudo está relacionado aos propósitos e os planos de Deus. Eu coloquei essa frase porque ela também fala um pouco do que será tratado nos próximos subtópicos, né? Apesar de eu não ter lido esse comentário na íntegra. Mas essa frase ele mostra isso, né? Se tudo está, de certa forma, relacionado à vontade de Deus, quais são as implicações disso, por exemplo, para a minha liberdade, que é o que a gente vai ver no 1.3. Mas agora o 1.2, ele diz o seguinte:
Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. E aqui na lição ele vai enfatizar inicialmente nesse subtópico que Deus ele tem o domínio sobre todas as coisas. Deus ele controla tudo. Então, com base nisso, pensando nisso, eu vou ler agora o comentário da revista do professor. Ou seja, se Deus tem o domínio sobre todas as coisas, como é que fica isso em relação às coisas ruins, os males, as adversidades, ao pecado? Então, um trecho do comentário da revista do professor, ela nos diz o seguinte: embora Deus não aprove esses atos de impiedade, ele os permite. Ele os permite. Governa e usa para os seus próprios objetivos e glória. E aí ele dá o exemplo da crucificação. A crucificação, um crime mais hediondo, ela foi revertida para o bem mais valioso, que é a nossa salvação. E aí ele vai citar então João, capítulo 19 e 11, mas eu vou aqui ler o João, capítulo 19, do 10 e 11, né? Então, um versículo anterior. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Diante da, né, Jesus estando mudo diante dele, então ele vai falar: você não vai falar nada? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E aí Jesus responde: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Mas o nosso destaque é: nenhum poder terias contra mim, se do alto, se de cima, não te fosse dado. Ou seja, Pilatos, ele tinha uma autoridade naquele momento, mas a sua autoridade, ela não vinha de si mesmo. Ela provinha de outra fonte. Deus constitui as autoridades. Deus permite que qualquer coisa e qualquer pessoa tenha algum poder. Mas esses que recebem poder, eles têm suas responsabilidades. E Pilatos tinha a dele. Mas vamos então só notar que a lição ela chama atenção para o ponto que Pilatos, ele, embora ele teve participação nesses eventos, ele não foi determinante para eles. Ele participou, teve a sua parte, mas ele não foi a condição necessária e suficiente para que a crucificação acontecesse. A crucificação ia acontecer com ou sem a vontade de Pilatos, mas aprove a Deus que ele fizesse parte disso. Mas ele não sabia, ele se achava a autoridade determinante. A gente está falando desse evento, mas aqui fala de um princípio que vale, portanto, para todos os eventos. Deus permite adversidades, eventos ruins, até atos pecaminosos, mas tudo isso com o fim de que as coisas se convertam para o bem daqueles que ele ama, daqueles que confiam nele, como você. Mas às vezes as circunstâncias, as coisas e pessoas ao seu redor, elas vão ter uma autoridade sobre você. Elas vão ter um poder, um raio de ação significativo sobre a sua vida. Saiba que essa autoridade também foi dada a elas segundo o propósito de Deus. Tudo que te afeta, tudo que te toca, tudo que tem um poder sobre você, tem uma autoridade sobre você, portanto. Autoridade também é isso, é capacidade de formar, iniciar, mudar você, de formar uma mudança em você, de iniciar uma mudança em você. Então, de algo significativo para você. É tudo aquilo que pode interferir em algo do seu interesse, em algo que é pertinente para você, tem uma autoridade sobre a sua vida. Mas essa autoridade, ela, em última instância, ela proveio de Deus segundo um propósito. Então, mesmo que seja uma circunstância adversa, mesmo que seja qualquer coisa ruim, dolorosa, nada que é permitido por Deus é sem propósito. Essa é a relação que a gente faz com a nossa vida diária aqui. Amém? Então, partindo para o 1.3. Essa foi o 1.2. Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. E agora 1.3. A soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal.
Então aqui, basicamente, existe aí um suposto conflito, né? Qual seja, se Deus é onipotente, se todas as coisas estão debaixo do seu domínio, então, será que isso não anula a responsabilidade de minhas escolhas? Aquilo que eu faço não se deve a mim, ao que eu quero, mas a Deus. Ele é o soberano, a gente pode dizer. Eu fiz o que fiz, mas eu não sou soberano. Deus é que escreve a história. Se Deus é aquele que escreve a história, e a história, os eventos da história, têm a minha participação, a minha vontade enquanto parte dessa história, então a minha vontade também faz parte do escrever de Deus. Portanto, eu não posso ser responsabilizado pelos meus atos. Isso, obviamente, isso evidentemente não é o que a gente defende aqui, mas é algo que alguém poderia pensar. E a lição, também pensando nessa questão, também se voltando para esse tópico, mas não pensando desse jeito que eu acabei de falar, ela nos diz o seguinte: ela usa o exemplo da história de José e vai dizer o seguinte: nessa história está claro o seguinte: ambos, Deus e os irmãos de José, o José do Egito, do Antigo Testamento, filho de Jacó, foram ambos, Deus e os irmãos dele, foram responsáveis por mandá-los para o Egito. Ambos, o governo soberano de Deus e os atos morais reprováveis dos irmãos dele estavam ativos ao mesmo tempo. Os irmãos de José agiram visando o mal e Deus, nos mesmos eventos, visando o bem. Então Deus pode permitir um ato mal de uma pessoa que é completamente responsável por esse ato mal e Deus usar esse ato mal para fazer parte, sim, do seu escrever a história. Então Deus escreve, ele tem a caneta na mão, ele tem a tinta, ele tem o papel e ele faz o ato, ele tem o ato de escrever. E nessa escrita, nessa analogia, nessa imagem, nessa comparação, é, a tinta, as palavras também podem participar delas as nossas vontades, os nossos atos. Mas isso não quer dizer que Deus esteja sendo responsáveis por ele. Ao contrário, eles acontecem, mas Deus não tem essa vontade por nós. Nós apenas e unicamente podemos nos responsabilizar por aquilo que fazemos. A declaração de fé das Assembleias de Deus, por exemplo, elas aceitam, elas afirmam que não há contradição entre a soberania de Deus e a liberdade humana, ou o livre-arbítrio. Os irmãos sabem que isso, essa questão de onipotência divina, onisciência divina, ocasionou aí uma certa percepção de determinismo sobre as nossas ações, ou seja, que alguns entenderam e entendem que o fato de Deus poder tudo e saber tudo necessariamente exclui a liberdade. O livre-arbítrio seria, portanto, uma ilusão. Mas nós não entendemos assim. Mas aqui, essa questão, essa problemática, ela se torna complexa. Né? Ao longo da história, ela teve alguns representantes, alguns que os irmãos já ouviram falar, por exemplo, João Calvino, que defendia uma visão determinista, Armínio, que defendia o livre-arbítrio. Mas enfim, a questão é: nós sim entendemos que não há contradição na simultaneidade da onipotência divina e a liberdade humana. Pelo contrário, as duas coisas convergem e isso faz a história. Mas então vamos partir para o próximo tópico. A imutabilidade de Deus. Agora o tópico 2. Esse ponto 1 ficou fixado que Deus é soberano sobre tudo e todos e ele não pode ser nivelado a qualquer criação. 2. Imutabilidade de Deus. Então ele vai definir a imutabilidade aqui. Qualidade, estado ou condição do que é imutável. Estabilidade. Inalterabilidade. Invariabilidade. A imutabilidade de Deus é sua constância, ou o fato de ele ser sempre o mesmo. Guardem isso, né? Então, imutabilidade é sempre permanecer o mesmo. É uma relação evidente, é claro, só estou pedindo para vocês guardarem porque eu vou retomar isso mais adiante.
Deus permanece o mesmo para todos sempre. Amém. 2.1 Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui eu vou ler o seguinte trecho da lição. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17 diz isso. Ele é fiel e leal às suas promessas, decretos e aliança. Efésios 1:11. Aqui a gente diz o seguinte, a gente diz algo a mais do que Deus permanece o mesmo. Ou a gente diz a mais que imutabilidade é equivalente a permanência de características. O que a gente fala mais aqui? Coerência. Imutabilidade de Deus significa perfeita e absoluta coerência. O que é coerência? Coerência é correspondência entre aquilo que você pensa, as suas ideias e aquilo que você faz, aquilo que você pratica. Deus, enquanto imutável, ele é absolutamente coerente nas suas ações, nos seus gestos, ok? Para falar um pouco sobre isso, na Bíblia, eu pego o primeiro comentário daqui da revista do professor. Dr. Mullins resume o significado da imutabilidade de Deus como se tratando de sua autocoerência moral e pessoal em todos os seus tratos com suas criaturas. Vide Êxodo 3:14, Salmo 102, 26 ao 27 e Malaquias 3, versículo 6. Eu vou pegar Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A gente vê que o livro de Malaquias, ele enfatiza Deus, através do seu servo, ele enfatiza isso. Eu permaneço mesmo. Se eu disse uma coisa no começo, eu vou permanecer fiel àquilo que eu disse até o fim. Por que é que vocês me tratam, Deus, como se eu estou parafraseando Deus aqui, no espírito do livro de Malaquias? Por que é que vocês me tratam como se eu não fosse coerente? Por que é que vocês me tratam como se eu não fosse o Deus que é? Vamos ver, por exemplo, para falar um pouco dessa postura do povo nessa época de Malaquias, que é a época que já depois do exílio babilônico, quando os persas estavam dominando, eles dizem o seguinte, ó, Malaquias 2, versículo 17. Enfadais o Senhor, vocês cansam o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, e ainda vocês falam, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Olha isso. A pessoa que faz o mal ainda é bem vista por Deus. Tem alguma coisa errada aí. E desses é que ele se agrada, como se Deus se agradasse dessas pessoas. E além disso, as pessoas também falam, onde está o Deus do juízo? Ou onde está o Deus de justiça? Então eles duvidam que existe no meio deles aquele que faz o que é certo, que estabelece o que é correto. Como se Deus lá atrás ele tivesse falado algo ou dito ser algo, mas passando-se o tempo, Deus já não é mais aquilo. E esses tempos eram tempos frustrantes até para o povo. A terra deles era uma província dos persas, aonde estava os sinais que demonstravam um absoluto cuidado de Deus na vida deles. Aos olhos humanos, eles não tinham essas evidências, não estavam motivados, por assim dizer. Tanto é que depois, no final do livro de Malaquias, ele vai falar que chegará o grande dia do Senhor. Ele fala do futuro. Ele fala que vai enviar Elias para preparar o caminho do Senhor. Ele fala do futuro de esperança, justamente por essa falta de motivação. Mas aqui o que fica para nós é o seguinte: se Deus é imutável, ele é perfeitamente coerente. Teoricamente, isso é até certo ponto fácil de entender, certo? Mas nem sempre a gente vai ter uma facilidade de aceitar
essa absoluta coerência de Deus a depender das circunstâncias que nós estamos passando. Deus falou, repetindo em Malaquias 3.6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. No começo do livro, capítulo 1, versículo 2, ele fala, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amados? Olha a dúvida, olha a confiança de novo. Será que é isso mesmo? Falta de firmeza. Deus falou, eu te amo. Se eu disse que eu te amo, eu nunca vou deixar de te amar. Nunca vou deixar de te amar. Se eu nunca vou deixar de te amar, eu nunca vou deixar de cuidar de você. Mas você age como se eu tivesse deixado de cuidar de você. Como se eu tivesse deixado de ser o Deus que eu sempre falei que sou. É isso que ele está enfatizando aqui. Ele falou, e seguindo aqui, ó. Em que nos tem amado? Eles perguntaram. Aí Deus, em tom retórico, pergunta: não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então ele permitiu uma destruição aos edomitas, ao povo de Esaú, mas não ao povo de Jacó. E lá em Malaquias 3 ele fala: por isso que eu não destruí vocês, porque eu os amo. Eu disse que eu amo vocês. Por isso que vocês não são consumidos. Mas vocês agem como se não. Mas em certas circunstâncias, irmãos, nós mantermos fixados essa coerência de Deus é difícil. Em certas circunstâncias isso é difícil. Teoricamente é fácil. Nós estamos falando de uma lição que fala sobre os atributos de Deus. Mas os atributos de Deus, sobre conhecer essa natureza de Deus, o caráter de Deus. Mas nem sempre vai ser fácil. E a situação é que prova o nosso entendimento. Não um entendimento puramente lógico, abstrativo, intelectivo, mas o entendimento do nosso coração. Esse é provado. Até que ponto e de que maneira nós temos preservados no nosso entendimento espiritual que Deus, ele é fiel e não se cansa de nós. Aqui a gente acabou de falar que Deus foi enfadado e cansado pelo povo de Israel, pelos seus pecados. Mas Deus não cansou-se a ponto de desistir deles, porque não os consumiu, porque os ama eternamente. Às vezes nós deixamos que as nossas próprias fraquezas, pecados ou qualquer outra limitação se imponha, se coloque na frente do ser de Deus. Porque a circunstância é ela que prova o nosso entendimento de fato. Certo? Mas vamos partir então para o nosso próximo tópico. Agora saindo da imutabilidade, saindo do tópico 2.2, a perfeição de Deus, eu acabei de ler o 2.1, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Imutabilidade nesse sentido significa coerência de Deus, autocoerência, coerência perfeita. Agora, vamos ao tópico 2.2. A perfeição de Deus não requer mudanças no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. E aqui ele vai enfatizar o seguinte. Aqui eu vou ler um comentário. Ele é um pouco da revista do professor. Ele é um pouco teórico-filosófico. Mas é um parênteses que a gente abre, um pouco mais teológico, e depois a gente volta. Diz assim: a imutabilidade de Deus se deve à simplicidade. Ele vai listar 3 itens. A simplicidade da essência de Deus, porque o ser humano ele tem a substância material e imaterial, ele vai dizer. Enquanto que Deus tem só uma substância que é imaterial. Então ele é simples. A imutabilidade de Deus se deve à sua existência necessária e autossuficiente. Ou seja, ele não é uma existência causada por outro algo, mas é uma existência que, pela sua própria característica, ela é causadora. É ela que é a causa de si mesma. Por isso que a sua existência não poderia não ser. Ele não poderia não existir.
porque ele é o que faz existir. E 3, ser a sua perfeição. Somente aquilo que é perfeito pode permanecer o mesmo, de modo absoluto. A gente vê aqui que, para fechar esse comentário, mais teórico, filosófico, teológico, que Deus ele é tido como a substância por excelência. A substância é isso, é aquilo que está por baixo e que sustenta o que está acima. Basicamente falando, Deus ele é a substância perfeita. Então as coisas só existem porque Deus sustenta. Como se esse livrinho fosse a existência de tudo, o mundo, a criação, e Deus fosse aquele que a assegura. Se Deus soltar, as coisas deixam de existir. Então Deus é o que segura, é o que sustenta. Isso significa que as coisas são imperfeitas e que só Deus é perfeito. Porque se as coisas existissem independentemente, então elas seriam causa de si mesmas e permaneceriam no tempo. Só existe verdadeiramente aquilo que permanece imutável. Essa caneta ela degrada com o tempo, embora muito tempo, mas ela degrada. Essa revista, o meu corpo, somente o meu espírito não se degrada, porque ele vem de Deus. Ele é uma imagem, ele é a imagem de Deus. Ele é uma substância semelhante à substância de Deus. Deus é espírito com E maiúsculo e eu sou espírito com E minúsculo. Portanto, eu permaneço nesse sentido. Mas mudança nesse sentido é isso. É o que é, mas deixa de ser. Ser misturado com não ser. E Deus é o puro ser, portanto, que não tem mudança. Certo? Isso é o que está basicamente em grande parte da tradição filosófica, que vem muito forte na filosofia medieval, né? Que por sua vez apropriou-se da filosofia grega. Então isso tudo vem de uma influência muito forte dos filósofos gregos. Mas com isso eu fecho esse comentário e parto então para o 2.3. Deus não mente e nem se arrepende. 2.3. Ele vai falar isso por quê? Porque na Bíblia, em alguns momentos, vai falar que Deus ele muda um pouco do seu trato, da sua relação, as suas reações com os seres humanos. Afinal de contas, Deus ele é eterno, mas ele se relaciona com seres temporais. Portanto, em certo sentido, ele está num tempo e, portanto, ele se move. Mas mobilidade, movimento, não significa mutabilidade nesse sentido que eu falei. Deus se move, mas esse mover-se de Deus não é um deixar de ser. Não é uma mudança. Lembra que eu falei da mudança agora há pouco? Mudar, nesse sentido, é deixar de ser o que é. Perder as suas características. Ser descaracterizado com o tempo, com a ação do tempo. A ponto até de não existir. Mas, nesse sentido, Deus nunca muda. Nesse sentido, Deus permanece o mesmo. Mas Deus se move, ele se relaciona, ele se coloca no tempo. Aqui o pastor Ezequias, ele faz o comentário da lição e no final ele diz assim no comentário da revista do Professor: o emprego de mais esse antropomorfismo nas páginas sagradas tem deixado alguns desavisados um tanto confusos. Porém, reafirmamos que Deus é perfeito e imutável. O arrependimento humano é mudança de mente e de coração. Já o Senhor não pode mudar e nem alterar a sua mente. Quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando que alguém muda de direção, mas muda de uma maneira tal que essa pessoa ela já não tem a mesma maneira de viver. O seu modo de ser ele é transformado. E quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, não está falando de nada disso. Deus não muda a sua maneira de ser. A sua maneira permanece santa. Ela permanece justa. Ela permanece toda poderosa. Ela permanece com todos os seus atributos intactos. Então, Deus não muda o seu coração no sentido de ser transformado em outro ser. O exemplo extremo é do pecado que nós temos de arrependimento nesse sentido é o do pecador que se converte a Cristo.
Então, o seu coração, ele está inicialmente voltado para o pecado, de maneira que esse pecado, ele determina a sua maneira de viver. Mas aí, quando ele reconhece a Cristo como seu Salvador, ele se volta então para a verdade de Cristo de maneira determinante. Cristo passa a ser determinante na sua maneira de viver, então ele muda as suas ações, os seus gestos, a sua fala, porque essencialmente a natureza da sua maneira de viver foi transformada. Certo? Então não existe nenhuma contradição. Deus não se arrepende nesse sentido. Deus não muda nesse sentido. Certo? Então vamos para o nosso tópico 3, a eternidade de Deus. 3. Característica, então falando aqui da eternidade. Característica, atributo, qualidade do que não tem início ou fim. Duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. A gente pode até falar o seguinte, antes de prosseguir, irmãos, sobre a questão do tempo. Vamos tomar assim o simples fato da existência do universo. Eu vou fazer esse exercício lógico só para mostrar o seguinte, que a simples existência do universo implica necessariamente na existência de algo que transcende a nossa compreensão das coisas. Por quê? Vamos lá. O universo existe, evidentemente. Ele existe. Alguns podem, né, num questionamento extremo, pode falar assim, mas eu não posso questionar se as coisas são reais, né, de acordo com a filosofia e tal, de alguns filósofos. Tá, mas que algo existe, acho que ninguém duvida. Se algo existe, se o universo existe, então das duas uma, ou ele sempre existiu, ou ele teve um início. Ora, algo que sempre existiu transcende a nossa compreensão, sim ou não? Algo que teve um início até é meio que natural. Mas se algo teve um início, o que teve antes desse início? Nada? Se foi nada, como é que teve um início? Como é que algo começou a partir do nada? As duas alternativas são um absurdo, transcendem a nossa compreensão. Todavia, uma delas é necessária, porque afinal de contas as coisas existem. Mas se uma delas é necessária, qual que é mais coerente de concluirmos? Que algo teve um início ou que algo sempre existiu? Me parece que se algo teve um início, a gente afirma que algo vem do nada. E eu acho que esse é um absurdo menos admissível. Mas o absurdo de que algo sempre existiu é aquele que a gente deve admitir. Ao admitir isso, a gente admite algo excede a nossa natureza. Algo é eterno. Bom, esse foi só um exercício lógico, mas vamos voltar aqui para a nossa lição propriamente dita. Não que isso não tenha a ver com a nossa lição, mas isso mostra por si só que existe algo necessariamente que transcende a nossa natureza limitada. No caso, Deus. O Deus eterno, 3.1. Deus não tem começo, sucessão de momentos ou fim. Quer dizer que Deus é infindável no tempo. E mais, irmãos, Deus não apenas ele tem uma continuidade sem limites para trás e para frente no tempo, como ele está acima do tempo. Porque Deus, ele é atemporal. Esse atemporal, esse A do atemporal, ele nega o tempo. Porque Deus, ele criou o mundo. E ele, com isso, criou o tempo. Não faz sentido a gente falar de algo antes de Deus. Porque Deus está acima do tempo. Se houvesse algo antes de Deus, estaríamos pressupondo, então, estaríamos dizendo que Deus está submetido ao tempo. Mas é o contrário, é o tempo que se submete a Deus. Ele se coloca no tempo, Deus, também, para se relacionar conosco. Mas, ao mesmo tempo, ele está acima do tempo. Né? A frase ficou redundante, mas é isso mesmo. Ao mesmo tempo que Deus se coloca no tempo, Deus está acima do tempo. Certo? Mas então aqui está realmente um pouco abstrato, mas faz sentido. Ainda acho que dá para os irmãos acompanharem, nós acompanharmos. Agora o 3.2, Deus imortal. Eu vou ler o seguinte, a nossa revista, ele pega essa palavra imortal, segundo o dicionário
strong, imortal, não decadente, em essência ou continuidade, incorruptível. Incorruptível, corruptível. O que é corrupção nesse sentido? Corrupção é aquilo que inerentemente tende a se romper. Corrompere, corrompere. Com aqui é intensificativo, rompere de romper. Aquilo que se quebra e portanto se desfaz. Então, o mortal é aquilo que ruma, que está em direção à própria eliminação, ao próprio desaparecimento, à própria morte. Então, mas ele fala mais do que isso. Ele fala que o imortal é o não decadente. O imortal. Eu falei do mortal agora há pouco, agora eu tô falando do imortal. O imortal é o não decadente. O mortal é o decadente. Por conclusão, né? Por relação. Ou seja, o mortal, além de ele rumar para a própria morte, ele tem esse movimento que tende para baixo. O ser humano, quando ele pecou no Jardim do Éden, esse pecado ele teve um efeito sobre a sua estrutura, o seu próprio ser. Ele ficou decadente. O ser humano ele tem um ser decadente, a sua carne. A sua carne representa então a sua natureza decadente. É a natureza que reproduz a queda. O homem pecou e caiu, por assim dizer, do paraíso. Foi expulso do paraíso. Foi a queda. Por quê? Porque o paraíso, espiritualmente, ele representava uma vida elevada. Mas o homem pecou e, portanto, separou-se de Deus. Lá no paraíso ele tinha uma relação mais direta com Deus. Então ele foi separado de Deus. Deus é o soberano. Se o homem se separou de Deus, ele caiu do que é alto, do que é superior. E como isso influiu sobre a sua própria estrutura, ou seja, não foi um caso lá atrás, mas é algo que agora faz parte do seu ser, então esse movimento de cair, ele como que se repete. Então a nossa natureza mortal, ela está constantemente, por aquilo que ela é, caindo, indo para baixo, separando-se de Deus, separando-se daquilo que é elevado, superior, puro, bom, justo, santo. O homem está constantemente caindo disso. Mas Deus, então, ele é imortal. Olha como essa palavra, ela já nos dá essa denotação rica, né, de termos, de fenômenos. Olha o que a gente fala a partir desse, mudando um pouco. A gente estava falando que Deus é eterno, que tem uma relação mais explícita com o tempo. Agora, quando a gente fala imortal, então, portanto, em alusão ao mortal, a gente faz essa relação. Deus, enquanto o imortal, é aquele que permanece soberano, que jamais tem qualquer tipo de queda. E nós também, irmãos, seremos revestidos da incorruptibilidade quando sermos transformados, quando formos arrebatados, seremos transformados. E aí, aquilo que é corruptível, aquilo que tem a tendência de se romper, será revestido daquilo que é incorruptível, daquilo que tem a tendência de permanecer perfeitamente o mesmo. Esse texto, eu estou lendo aqui, esse é o top 3.2. Esse texto, ele está em segunda... Não. Agora eu perdi o texto, irmãos. Aqui, encontrei. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 45 até o 53. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Adão, o primeiro Adão mesmo. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. E qual celestial, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos, futuro, quando formos transformados, a imagem do celestial. Seremos semelhante a ele. E agora, digo isto, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino, nem a corrupção herdar a incorrupção. Porque nós nascemos de novo, agora do Espírito e da vontade de Deus. E aí, um pouquinho mais adiante, digo o seguinte: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, com isso, nós teremos essa natureza transformada, essa natureza que tem esse movimento constante para baixo, ela vai ser transformada em uma natureza que tem a sua tendência inerente de continuar sempre no alto. Então nós seremos por natureza próximos do elevado, teremos uma elevação. Esse foi o 3.2, o Deus imortal. Agora vamos falar um pouco do 3.3, infinitude de Deus. E aqui, irmãos, para concluir a nossa lição, eu vou lá no final do comentário da revista do professor, dizendo o seguinte: assim, a infinitude expressa tanto sua eternidade como sua imensidão. Vide 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, que diz o seguinte. Aqui está falando de Salomão. Salomão está falando aqui, né, naquele tempo em que ele construiu o templo para o Senhor. Mas ele constrói um templo, lá no versículo 13, ele vai falar o seguinte: certamente, falando para Deus, te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Mas lá no 27, ele vai dizer: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus, o céu dos céus, eis que os céus e até os céus dos céus. Acho que em outras versões, outra versão diz, lógico, tem várias versões, mas uma diz, dos céus mais elevados, os céus mais altos, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, olha que maneira que Salomão traz à memória, traz à tona o fato de que Deus, ele é sem limites, portanto infinito. Deixando claro que a construção do templo, por mais magnífica, sublime que ela seja, não tem o mínimo cabimento para dizer que ela pode conter Deus. Então ele afasta de vez essa pretensão, essa ilusão. O texto aqui, para ainda nos falando para considerar a grandeza de Deus através dos textos bíblicos, ele vai dizer do Salmo 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Inescrutável, essa palavra significa aquilo que é impossível de ser observado, aquilo que não pode ser inspecionado. Também vai citar Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. E agora sim, ele vai falar de Jeremias 23, versículo 24. Eu vou pegar desde o 23. Jeremias 23, versículo 23 e 24. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Os anjos também vão falar que a glória de Deus enche os céus e a terra. Então, também em Isaías
capítulo Isaías capítulo 66, versículo 1, desde o primeiro. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual lugar seria o meu descanso, do meu descanso? Porque minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, irmãos, eu estou citando esses textos bíblicos recomendados pela nossa própria lição para finalizar essa parte que diz sobre a eternidade de Deus, sobre a imensidão de Deus. Quando a gente fala dos atributos de Deus, o incentivo maior é que nós nos deixemos maravilhar-nos por esses atributos. Deus está nos incentivando a nos encantar com as suas características, e os textos bíblicos, eles nos dizem, eles são palavras de homens e mulheres que se deixaram encantar pelas características essenciais de Deus. Percebam então que não é apenas uma relação intelectiva, abstrata, teórica, não. É uma relação de entendimento que envolve todo o nosso ser. Vamos entender Deus, vamos buscar nos aprofundar nas características do ser de Deus, de modo que isso nos toque no nosso profundo. E essas palavras que eu li da Bíblia, elas são palavras bonitas, não são? São descrições muito bonitas. Seja Deus falando diretamente na Escritura, ou seja um servo, como Salomão falando de Deus. Isso mostra que essas pessoas, quando elas escreveram essas coisas, elas estavam absolutamente numa relação de fascínio com Deus. Quando nós ficamos perto do fogo, numa imagem simples, o fogo nos aquece. Deus, ele nos incentiva a permanecermos perto dele com o tempo, para que sejamos aquecidos. Ou seja, os atributos de Deus é para ser irradiado sobre a nossa pessoa, não para ser teorizado apenas em nossa mente. Deus nos incentiva a isso nessa lição. Nosso intelecto, nosso modo puramente intelectivo é um modo, como eu falei, entre outros, que é edificante, ajuda, é necessário envolvê-lo, mas todo o nosso ser. Então que fique aí esse incentivo, irmãos, para permanecermos nesse contato constante com Deus, de modo a nos encantar com os seus atributos. O Salmo 138, se eu não me engano, é um salmo que 139, perdão, que é um exemplo de excelência quanto a esse maravilhar-se com os atributos de Deus, de onipresença de Deus, por exemplo, onisciência de Deus. Tá bom, irmãos? Então, fica aí esse incentivo e a conclusão. O estudo acerca de Deus deve produzir em nós humildade, porque como você vai estar diante do grande sem se sentir pequeno? Como você vai estar diante do Criador sem se sentir criatura, pó e cinza? Deve produzir em nós humildade, profundo senso de dependência, gratidão por ele ter decidido se revelar a nós e intenso interesse em atender ao seu chamado para nos relacionarmos com o Criador por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, obrigado e até a próxima oportunidade.